Oremos. Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te agradecemos por essa semana que o Senhor nos concedeu, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela provisão que o Senhor tem nos dado, até pelo ar que respiramos, meu Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, é que temos. Queremos te agradecer pelos livramentos, enfim, tudo, meu Pai. Queremos pedir também, meu Deus, que o Senhor nos dirija nesse estudo, que o Senhor use o irmão Júnior poderosamente aí, que o Senhor abra os olhos espirituais de todos, abra o coração, a mente, e peço também, meu Pai, aos pedidos de oração que às vezes não foi dito aí, mas que o Senhor vai de encontro, meu Deus, com a necessidade de cada um, o Senhor sabe qual que é o problema, a necessidade, enfim, de cada um aqui dos irmãos. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor vá de encontro. Amém. 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 Então, vamos lá. Ontem nós ficamos numa interrogação sobre o tempo profético que não demoraria mais. E nós demos um pulo de 360 graus de Daniel para Apocalipse. Essa frase, esse excerto aqui, sobre esse tempo que não demoraria mais, é uma referência clara a Apocalipse, capítulo 10, verso 6. Apocalipse, capítulo 10, verso 6. E agora nós vamos começar a fazer uma ligação entre Daniel e Apocalipse nesse instante aqui, nesse tópico do nosso estudo, neste momento do nosso estudo. Apocalipse 10, verso 6, nós temos o aparecimento do poderoso anjo com o livrinho aberto na mão. Apocalipse 10, verso 6. Você pode procurar aí na sua Bíblia. Então, nós vamos encontrar relato lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10. Aparentemente, nós podemos perceber aqui que esse capítulo 10 ele está deslocado do restante aqui do livro. Ele aparentemente aparece deslocado aqui do contexto que nós estamos acompanhando quando nós iniciamos o estudo aqui do livro do Apocalipse, porque você vai ver que o Apocalipse ele separa aqui alguns eventos por características semelhantes, né? São as partes aqui do livro. Você vai ver que ele inicia, e ele vai iniciar com as 7 cartas, os 7 períodos, as 7 fases do chamado cristianismo até agora, os últimos dias. Nós vamos ver isso no capítulo 2, nós vamos ver isso no capítulo 3, então vemos capítulo 4, a porta aberta no céu, introduzindo os eventos ligados ao juízo celestial. Capítulo 5 também, nós vemos agora o descelar dos selos, e nós vimos que os selos não têm nada a ver, os primeiros 4 cavalos, eles não estão relacionados com eventos escatologicamente direcionados à destruição, nem fome, nem mortes, nem guerra. Isso aí fica mais para frente um pouco. Mas aqui nos selos não, porque ele está num livro relacionado a juízos. Nós vemos isso, então, no versículo 1, o cordeiro abrindo ali os selos, né, isso, iniciando o processo aí do cavalo branco e assim por diante. Chegamos, então, no capítulo 7, e nós vamos ver, então, os 144 mil. Eles são pós-apresentados, mas eles estão relacionados com os eventos lá dos selos. Eles aqui são apresentados para serem protegidos, guardados, para os eventos que vão se suceder a partir do capítulo 13, a grande batalha contra a besta. Eles são apresentados aqui no capítulo 7. Nós temos na sequência o capítulo 8, que é o anjo aqui que aparece com a última grande intercessão. E veja que ele está aqui no santuário celestial. Por isso que nós vemos aqui, Apocalipse 8, verso 3, que esse anjo se põe junto ao altar, e ele tem um incensário de ouro. Se esse anjo se põe junto ao altar, ele tem um incensário de ouro, ele recebe incenso e ele oferece esse incenso, esse anjo está fazendo um papel de sumo sacerdote. Nenhum anjo pode fazer isso. A identidade deste anjo aqui de Apocalipse 8, verso 3, que oferece aqui incenso com as orações de todos os santos, sobe da mão dele este incenso. Então, isso aqui ele está fazendo intercessão.
como ele faz intercessão, isso nos leva automaticamente para o texto lá de Timóteo, que diz que há um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens. Mas esse anjo está fazendo intercessão. Então, nós não podemos aqui admitir que este anjo seja outra figura, a não ser o mesmo ser glorioso que se apresenta para João no início do capítulo, o Messias, o Senhor Jesus, porque ele está aqui fazendo intercessão, aqui, capítulo 8. Essa intercessão aqui, ela vem de uma forma previamente designada antes das 7 trombetas. Tudo bem? Os eventos das 7 trombetas. É a segunda sequência dos 7. Depois nós temos, ainda continuando no capítulo 9, as trombetas. E então, do nada, nós chegamos aqui, nesta trombeta, que é essa aqui, ó, o anjo que tem, né, o sexto anjo, os eventos aqui tremendos que acontecem aqui para dia, hora e mês, verso 15, Apocalipse 9:15. Nós então entramos tipo como se fosse num parêntese aqui, onde é nos apresentado Apocalipse 10. Tudo bem, chegamos em Apocalipse 10. Apocalipse 10, mais uma vez, nós temos uma figura de um anjo, sabe? E isso aqui, tanto Apocalipse 10 quanto o Apocalipse foi 8, não é isso que nós vimos, né? O anjo junto ao altar de incenso, eles têm uma lição muito forte para nos apresentar. Por que que esse anjo aqui, ele é apresentado? Por que que não é apresentado o Messias aqui, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 8, oferecendo incenso? Veja, só há um que pode oferecer incenso. Só há um que ministra lá no santuário celestial e pode oferecer incenso, tudo bem? Mas aqui ele é apresentado como um anjo. Chegando em Apocalipse 10 também, nós vemos um anjo poderoso. Esse anjo desce do céu vestido de uma nuvem, ele tem o celeste de uma aliança, simboliza a aliança de Deus com os homens ali, o símbolo daquela aliança lá com Noé. O rosto era como o sol, e você vai ver que é uma descrição ali que vai fazer uma referência imediata à descrição do Messias, de Cristo, lá no início. Isso brilha como o sol na sua força. Seus pés como colunas de fogo, e ele tem agora um livrinho aberto. Esse é o ponto central do capítulo 10. Há um livro aberto na mão deste anjo. Isso aqui é importantíssimo. Ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, simbolizando aqui que aquilo que ele irá fazer, que a sua palavra, que a sua conduta, que a missão que lhe foi conferida pelo Criador é uma missão de alcance universal. Por isso ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele clama com uma grande voz, como quando ruge um leão. Mas não vamos entrar em todos os detalhes disso aqui. E então 7 trovões emitem suas vozes. Veja, clama com grande voz quando ruge, como se fosse um leão que estivesse rugindo. Aqui João é apresentado para ele que esta voz do anjo é como um rugir de um leão. Você tem 2 leões na Escritura. Nós temos 2 leões nas Escrituras. Nós temos o leão da tribo de Judá, e é aqui, veja, que ele ruge como um leão, então ele está identificando aqui o leão da tribo de Judá, esse anjo também, por isso que ele ruge como um leão. E você tem o leão vermelho, que é Satanás, que ele anda ao derredor procurando alguém para devorar, tudo bem? Então nós temos 2 figuras de leões nas Escrituras, o leão da tribo de Judá e o leão Satanás, que anda ao derredor procurando alguém para devorar. Aqui nós temos o leão da tribo de Judá, e ele ruge aqui. Ele ruge num contexto que, quando nós vamos fazer uma interconexão nas Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, que lá no livro do profeta Joel 3,16 diz assim, o Senhor brama de Sião. O Senhor bramará de Sião. Sião de onde? A sua fortaleza celestial, é o seu santuário celestial. E fará ouvir a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Os céus e a terra tremerão. E aí, quando você vai lá para o contexto lá dos selos, você vê que no 6º selo, o que acontece também é um grande terremoto. Aí pergunta, nós estamos estudando Apocalipse ou Daniel? Estamos estudando Daniel, né? Mas Apocalipse tem uma ligação clara com Daniel. São, na verdade, um livro só. Então, a terra vai tremer. Mas, nesse instante que a terra tremer, por que a terra vai tremer? Por causa do rugido do leão da tribo de Judá. Quando ele brama de Sião, ele vai fazer ouvir a sua voz, os céus e a terra tremerão. Mas nesse instante, mesmo que o seu rugir faça os céus e a terra tremerem, ele sabe disso, ele será, ainda assim, o refúgio do seu povo.
Então, veja, é um grande evento, ele brama de Sião, ele brama do seu santuário, a terra e os céus tremem, e ele é refúgio do seu povo. Quando nós vamos para Amós, capítulo 1, verso 2, nós temos o mesmo sentido. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Nós temos uma repetição, basicamente, daquilo que é dito aqui no livro de Joel. Joel e Amós, eles sabiam de alguma coisa. Eles sabiam de alguma coisa que nós precisamos saber também. E aqui, Joel 3,16 e Amós 1, verso 2, eles estão falando sobre o mesmo evento. O evento do rugir do leão. O leão da tribo de Judá. Ele rugirá. E aqui Amós 1, verso 2 vai falar a mesma coisa. Os mesmos elementos estão aqui. O rugir do Senhor como leão de Sião e de Jerusalém. Ele fará ouvir a sua voz. Agora vejam o contexto aqui. Em Joel 3,16, e aqui onde está a maravilha da palavra. Em Joel 3,16, ele ruge, os céus e a terra tremem. Existem eventos físicos. Esses eventos físicos aqui estão relacionados lá no sexto selo. E existe também um evento espiritual, porque algo acontece nos céus, para que o Senhor possa bramir, ele possa rugir como leão de lá, do seu santuário, do seu tabernáculo. E isso acontece, então, para que ele seja o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Pergunta, ele é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel, apenas no sentido físico? Apenas para protegê-lo dos céus e da terra que tremerão? Não. Ele será o refúgio e a fortaleza do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel, porque eles estarão abrigados nele. O seu povo está abrigado em si, no Salvador, no Criador. É o grande momento do juízo que chega, mas o seu povo já está refugiado nele. A mesma coisa apresenta aqui Amós. Agora Amós apresenta uma outra perspectiva. E a outra perspectiva de Amós é o seguinte: o bramir do leão faz com que os prados dos pastores fiquem de luto. Como é que é isso aqui? Amós capítulo 1, verso 2. O bramir do leão faz com que os prados dos pastores fiquem de luto. Olha só. Diz aqui, ele vai rugir de Sião, fará ouvir a sua voz, e os prados. O que é que significam os prados? O pasto, a habitação, a morada. Isso é o pasto, basicamente. O que é o pasto dos pastores? A Escritura vai falar várias vezes dos pastores indolentes, dos falsos pastores, que destroem as ovelhas, diz o Senhor, do seu pasto. Aqui diz que o pasto dos pastores, ou seja, o local de trabalho dos pastores, o ambiente dos pastores, onde eles dominam as ovelhas, onde eles oprimem as ovelhas aos olhos do Senhor, vai ficar desolado, vai ficar de luto. E vai secar-se o cimo do Carmelo, símbolo de exaltação. Ou seja, com esse rugir do Senhor de Sião, bramindo a sua voz, alguma coisa vai acontecer no pasto dos pastores. Vai haver um sacudir, vai haver uma mudança. Ou seja, o sistema religioso em si, falando de uma forma bem clara, ele será atingido. Ele será atingido, e aqueles que são do Senhor, eles estarão debaixo, guardados das suas asas, como Cristo fala lá em Lucas. Então, tudo isso aqui é interessante para que nós possamos entender Apocalipse 10, verso 6. Porque Apocalipse 10, verso 6, voltando para o anjo que desce lá, nós começamos a perceber agora o contexto, nós vamos ver esse contexto aqui. Ele ruge como leão. Ou seja, chegou o momento do rugido do leão. Chegou o momento de que o grande evento que acontece nos céus repercuta na terra, o seu povo seja justificado, então, venha para debaixo da sua proteção, e então agora os pastos dos falsos pastores sejam abrasados, fiquem de luto. Por quê? Como que os pastos dos pastores podem ficar de luto? Porque irá se cumprir, a partir desse momento aqui, a palavra que é dada em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Quando essa palavra é dita, sai dela, povo meu, os pastores vão ficar de luto. Aqueles que mandam, que dominam o sistema. Porque milhares ouvirão essa voz, os trabalhadores da hora 1/10, e sairão dali para serem guiados pelo grande pastor, pelo sumo pastor, o pastor das nossas almas, como diz Pedro. Então chega o momento aqui, Apocalipse 10, em que o leão vai rugir. Quando ele brada, desferem os 7 trovões as suas próprias vozes. Bem, a gente deixa isso aqui para outra hora. Os 7 trovões falam.
João disse que vai escrever. Então ele vê uma voz do céu e diz, olha, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, nós escribas. Então, vamos deixar isso aqui quieto. Agora veio o anjo, no verso 5, em pé sobre o mar e sobre a terra, e ele levanta a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu. Aí aqui eu me lembro lá de Daniel 12:7. Lá em Daniel 12:7, nós vamos ver ainda, tem um homem vestido de linho. Nós vamos saber por que ele está vestido de linho. Nós vamos saber por que ele está sobre as águas do rio. Qual o sentido dele estar sobre as águas do rio? E ele levanta a mão direita e a esquerda ao céu. O juramento que antecede aqui Apocalipse 10, verso 5, ele é de uma profundidade muito maior. Ele é de uma solenidade muito maior, porque esse homem que está aqui sobre o rio, aliás, ele levanta a mão direita e a mão esquerda ao céu. E aqui nós temos que o anjo, ele levanta a mão direita ao céu. É como se algo já estivesse sido determinado, constituído por ele próprio. Aqui em Daniel 12, verso 7. E ele levanta a mão direita para o céu, porque ele está invocando algo que ele próprio já instituiu. Ele está fazendo menção daquilo que ele instituiu. E ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E neste juramento, nessa invocação, João faz questão aqui de dizer que ele invoca aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Essa aqui é a mesma invocação que você vai ver aqui em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15, quando o 7º anjo toca a trombeta, diz o seguinte: ouve no céu grandes vozes. E uma dessas vozes dizia, essas vozes diziam assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso que diz a palavra. E Apocalipse 4:11 também diz: tu és digno, Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, e por causa de tua vontade vieram a existir. Então, o tema central do livro do Apocalipse, o tema central que nós temos no livro do Apocalipse, principalmente nesses momentos finais de batalha, de conflito entre as forças do bem e do mal, é que há um Criador. E da mesma forma que o que é pontuado no momento em que esse anjo aqui, o anjo poderoso de Apocalipse 10, ele invoca o juramento, que nós podemos perceber que é o juramento lá, feito lá em Daniel, capítulo 12, verso 7, porque em Daniel 12:7 diz que ele jura por aquele que vive eternamente. E aqui nós vemos também que ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui o mesmo ser, tanto em Daniel 12:7 quanto em Apocalipse 10, verso 6. E ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ele jura por aquele que vive eternamente. E ele diz aqui, não haverá demora, já não haverá demora. Ou seja, ele reconhece que decorreu um período, um grande período, que poderia ser considerado até como demorado. E ele diz, olha, a partir de agora não haverá demora. A partir de agora o quê? Por que não haverá demora? Porque algo habilita este anjo a dizer que não haverá mais demora. Sabe o que é que habilita esse anjo a dizer que não haverá mais demora? É o livrinho aberto. Você volta no verso 2 e você vê que ele tem na mão um livro aberto. A partir do momento que esse livro está aberto, o anjo pode dizer que não haverá mais demora. Estão percebendo que coisa fantástica que nós temos aqui? A ligação de Daniel com Apocalipse, a ligação das verdades aqui no capítulo 10 de Apocalipse com o capítulo 12 de Daniel. Nós estamos começando a ver isso aqui. Não há demora. Não há demora. Então, a pergunta é, que tempo é esse que não haverá mais demora? Qual é esse tempo que o anjo disse que não há mais demora? Veja que no verso 6 de Apocalipse 10, ele jura, nós já vimos isso, que não haverá mais demora. Então, para que nós possamos entender que tempo é este, que ele jura que não haverá mais demora, nós precisamos ir para Daniel novamente. Daniel, ele é o substrato que vai nos apresentar como as coisas se desenrolam no livro do Apocalipse. Quando nós voltamos para Daniel 8:17, nós vamos ver que lá se fala sobre aquela grande profecia, Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs. E existem alguns elementos na fala do anjo Gabriel que vão nos apresentar e comprovar qual é a relação dessa frase, não haverá mais demora. Por exemplo, Daniel 8:17. Quando nós vamos para Daniel 8:17, nós vemos assim, e veio perto de onde eu estava, o anjo Gabriel,
E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Primeira menção ao fim do tempo aqui dentro da grande visão escatológica, o maior período de tempo de Daniel 8:17. É o maior período de tempo de demora. Ou seja, quando você diz uma coisa, quando Deus apresenta, te dá uma profecia na Escritura, e Deus então estabelece um período de tempo, por exemplo, vai acontecer após 70 semanas. Então Deus determinou uma demora, um período de espera para que aquela palavra profética se cumpra. No nosso caso, Daniel 8:14, em referência aqui, nós temos 490 anos de demora. Quando Deus estabelece, então, 3 anos e meio, 1.260 dias, nós temos também um prazo de demora, de espera, de suspense para que os eventos aconteçam. Nós vamos ver isso em Daniel 12, as 3 linhas proféticas. Então, aqui o anjo diz, olha, isso vai acontecer no tempo do fim. Mais uma vez, no verso 19, referindo-se à grande profecia das 2.300 tardes e manhãs, diz assim, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Mais uma vez aqui, ele diz que a profecia das 2.300 tardes é para o último tempo da ira. Nesse momento, no último tempo da ira, é que realmente irá acontecer aquilo que foi profetizado. E ele faz questão de dizer, porque isso pertence ao tempo determinado do fim. É bem o fim, é algo relacionado ao fim. Daniel 8:26, mais uma vez diz, a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, ou seja, 2.300 dias, tardes e manhãs, isso é verdade. É muito grande? É longínquo? É o último tempo da ira? Então, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Veja a palavra que é dita aqui. Cerra a visão, ou seja, fecha a visão. Não queira entender a visão. É um rolo que está escrito, mas fecha esse rolo. Esse livro aqui, da visão, ele precisa estar fechado agora, Daniel. Por quê? Porque isso se refere a dias muito distantes. Você não vai ver aqui essas palavras do anjo sendo ditas em qualquer outro lugar, da forma como são ditas aqui para Daniel. São palavras cerradas. É um rolo do livro profético cerrado que se refere a dias muito distantes. Então, é o maior período profético. Daniel 10:14 também nós temos algo semelhante. Vim para fazer-te a entender, 13 anos depois, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para dias distantes. Daniel 10:14. Então aqui ele diz, cerra a visão. Cerra a visão. Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 12, nós vamos ver mais uma vez a menção disso. Daniel capítulo 12 nos diz assim, é apresentado aqui todos esses eventos que nós vamos ver ainda, os sábios e tal. Agora ele diz no verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O que significa selar? Significa lacrar. Né? A palavra shathan, lacrar, fixar um selo, selar, fechar. Fecha o livro. Fecha o livro até ao tempo do fim. Ou seja, o livro não haveria de ficar selado, fechado para sempre. Ele ficaria fechado até ao tempo do fim. Chegando o tempo do fim, esse livro então seria aberto. Olha que coisa incrível aqui. Chegando o tempo do fim, esse livro então seria aberto. Então, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 10, e nós vemos um anjo poderoso descer do céu, que é o próprio Cristo, e ele tem na mão um livrinho aberto, nós só podemos relacionar, assim como é dito lá em Daniel, que chegou o tempo do fim. Porque quando chegasse o tempo do fim, o livro que havia sido fechado, que não é todo o livro de Daniel, é essa parte da profecia, aqui do capítulo 11, versículo 40 até o capítulo 12. É isso aqui que foi selado, que foi fechado. Esse livrinho, então, por isso que diz aqui, ó, é um livrinho aberto, é a pequena porção lá do livro de Daniel, não é todo o livro de Daniel. Então, Cristo mesmo, ele traz o livrinho aberto. Olha como isso aqui se encaixa perfeitamente com o que nós estamos vendo lá em Daniel. Então, Cristo aparece com o livrinho aberto.
essa mensagem do livrinho aberto agora deveria ser proclamada para todo o mundo, porque chegou o tempo destas profecias dos últimos dias serem conhecidas. Por isso que o livrinho está aberto. Então nós entendemos que livrinho aberto é isso aqui. É a parte do livro lá de Daniel, capítulo 11, verso 40 para frente, e o capítulo 12. Esse é o livrinho aberto. Então ele vai rugir como um leão. Vai rugir como um leão. Por quê? Porque esta mensagem que se encontra lá em Daniel, capítulo 11, versos 40 por diante até o capítulo 12, é que vai fazer a diferença para separar aqueles que vão ficar debaixo do refúgio do Senhor, porque isso aqui leva ao bramar de Sião, aos eventos escatológicos dos últimos dias relacionados com a salvação, relacionados com o juízo, e também vai fazer com que aquelas pessoas que estão lá nos prados dos pastores, elas saiam. Aqueles que estão servindo de alimento para o sistema religioso, para os pastores, saiam, por isso eles vão ficar de luto. Isso está relacionado também com a última mensagem, relacionado com aqueles da hora undécima que vão ouvir, que vão sair. Então é por isso que ele ruge como leão, é o leão da tribo de Judá, que está determinando que estas coisas aconteçam. Então isso aqui é maravilhoso para que nós possamos entender, compreender aquilo que está relacionado aos nossos dias. Então, veja, Babilônia diz assim, Babilônia diz, olha, as nossas doutrinas vêm da Escritura. Então, eles pegam erros e usam a Escritura de forma desequilibrada. Como é que eles fazem isso? Quem quer que faça isso, está se constituindo em Babilônia. Se alguém usa um texto, ignorando os outros textos, ou omitindo um texto, né, que está ali, a pessoa está trabalhando com Babilônia. Você não pode ignorar um texto nem omitir texto algum da Escritura. Se você também evita um texto, diz, não, isso aqui nós não podemos falar sobre isso. Não, esse verso aqui não pode. Isso aí é tática de Babilônia. Se você ignora as circunstâncias em que as coisas aconteceram, isso também é tática de Babilônia. Então as pessoas, quando leem Apocalipse 10:6 e vê assim, não haverá mais tempo, não haverá mais demora, as pessoas dizem, né, isso aqui pode se referir a qualquer outra coisa, mas não aos nossos dias hoje, do fim do tempo. Então, as pessoas abraçam as conversas dos homens, abraçam aquilo que as pessoas têm a dizer e se esquecem de continuar como Bereano. Então, nós temos de diferenciar o que é tempo do fim e quais são as linhas proféticas que nós temos em Daniel. O tempo é toda menção a um determinado período, é tempo. Tempo do fim é o que começa lá em 1798. Ali começa o tempo do fim. Por isso que você vê que Daniel, as profecias começaram a ser bem mais compreendidas a partir desse momento, 1798. Fica bem claro. E também tem o marco, né, da ferida mortal. E as linhas do tempo são essas linhas do tempo específicas que nós temos em Daniel 12. Então, qualquer interpretação desenfreadamente, voluntariamente levada, né, com o conhecimento prévio de que afronta a Escritura, é uma maneira de cegar os olhos das pessoas. É isso que nós vemos. Então, o grande problema está nisso aqui. As pessoas não percebem que vai existir uma relação muito clara entre Apocalipse 10, que é a mensagem proclamada pelo anjo poderoso que desce do céu, e Daniel 12. Então, em Apocalipse 10, nós temos uma mensagem de que o tempo chegou ao fim. E que tempo é esse? Que mensagem é essa? Essa mensagem refere-se ao período profético de Daniel 8:14. Então, quando o anjo diz, não haverá mais demora, ele diz, olha, acabou a demora. Que demora é esta? A demora de tempo. Que tempo? Do grande período profético das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, chegou o momento das verdades serem restauradas. Chegou o momento da purificação, da justificação do santuário. É por isso que a gente vê lá em Apocalipse dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Chegada a hora do seu juízo onde? Como? Lá no santuário celestial. As 2.300 tardes se cumpriram. Então tem de se iniciar o juízo. Então a mensagem que é proclamada em Apocalipse, lá Apocalipse 14:6, ali por diante, diz, chegou a hora do juízo. Por que chegou a hora do juízo? Porque não haverá mais demora. O tempo se findou. O tempo se findou. Então esse é o contexto de Apocalipse 10. Uma vez que se cumprem esses eventos, relatados lá de Daniel 8:14, 70 semanas
se cumpriu com a morte sacrificial do Messias. E aí você vê o livrinho aberto ali. Esse livrinho aberto é aquele que estava lá selado, a parte lá de Daniel 12. É descerrado em Apocalipse 10. Então, é um novo estágio que é aberto aqui no livro do Apocalipse. E esse estágio vai nos levar a compreender agora os tempos finais que nós estamos vivendo. Daniel 12:4, encerra as palavras, sela o livro. Apocalipse 10:2, tinha na mão um livrinho aberto. Então, é fantástico isso aqui. Tem na mão um livrinho aberto. Então, chega o momento das profecias de Daniel 12 serem desceladas. Por quê? Porque chega o tempo do fim. Isso aqui tinha sido fechado até o tempo do fim. Como chegou o tempo do fim, aliás, passou do tempo do fim, porque o tempo do fim é 1798, mais um tempinho para frente, então chega ali o momento da justificação do santuário celestial. No momento da justificação do santuário celestial, Israel precisa estar em ordem. E não é Israel nação. Não. Para quem quiser de Israel nação estar em ordem, também vai ter de estar. Mas é Israel corpo espiritual. Para estar em ordem, para Israel, o corpo espiritual estar em ordem, é preciso que todas as verdades que foram derrubadas ao chão pelo chifre pequeno, de Daniel 8, comecem a ser realocadas. E já começou. Quando começaram a ser realocadas? A partir do movimento lá de reforma. O movimento de reforma, ele iniciou, timidamente, mas iniciou essa realocação das coisas. Justificação pela fé, quebrou, rompeu, né, um pouco com a questão do ministério do chifre pequeno. Mas ainda faltava muita coisa que precisava ser realocada. Então, em Daniel 12, aliás, em Apocalipse 10, que o tempo da purificação doutrinária, o tempo da purificação da verdade, o tempo de restaurar as verdades do santuário, restaurar as verdades do sábado. Por isso que você vai ver aqui que o anjo, ele invoca aquele que criou os céus e a terra. Isso é a base dessa restauração. É esse entendimento que é a base dessa restauração. Porque na reforma isso não foi feito. Na reforma não foi feito. Então, nós percebemos na Escritura que Deus se utiliza de estágios. Deus, ele não quer restaurar as vidas, ele quer restaurar tudo na nossa vida. Mas Deus sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós, muitas vezes, não estamos prontos, não estamos aptos para recebermos de uma vez só tudo quanto ele quer fazer. Exemplo, quando ele fala com os discípulos lá em João, ainda muitas coisas, ele diz, teria que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Então, ele vai fazendo isso em estágios, ele vem fazendo essa restauração da verdade no decorrer dos séculos. Tanto que Paulo, quando fala lá nos gregos, na Grécia, Paulo diz assim em Atos, olha, ele não levou em conta os tempos da ignorância, não é isso? Mas agora chegou o tempo que ele diz que todo mundo tem de se arrepender. Agora não, agora realmente tudo tem de entrar no eixo. Então, se Paulo diz isso naquela época, imagina agora, nos últimos dias. Se naquela época as coisas tinham de ter entrado no eixo, porque o Messias tinha vindo, tinha inaugurado a nova aliança, ascendido aos céus, imagina agora, nos nossos dias, se as coisas não precisam estar no eixo de verdade, sim ou não? O que é que você imagina? Então, é nesse sentido que nós vemos o cumprimento de Apocalipse, capítulo 10. As verdades que tinham sido espalhadas ao chão, jogadas ao chão, não é isso que diz lá em Daniel 8? As verdades foram pisadas. Essas verdades precisavam ser restauradas. Havia se iniciado timidamente lá na reforma, justificação pela fé, mas ainda tinha ficado o quê? O dia do sol. Lutero guardava o domingo. Ele não tinha tido luz com relação a isso. Então, a partir desse momento aqui, que chega, né, em Daniel 8:14, o grande período profético, ele se cumpre, é por isso que o anjo diz, não há mais demora. Agora chegou a hora, o livro está aberto. O livro está aberto e todos precisam entender, todos precisam compreender que as verdades precisam serem restauradas. Ok? Maravilhoso isso aqui. Então chegou o momento do cumprimento disso tudo. Ele coloca o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e ele começa a descelar a mensagem, porque é uma mensagem de proclamação universal. Então, o anjo faz esse juramento solene. Não é o fim da história do mundo, né? Nem do tempo de salvação. É do tempo profético, do grande tempo profético de Daniel 8:14. Tudo bem? Então, isso nós já estamos vendo, já vimos, né? Então, nós chegamos agora num dilema. Qual é o dilema? O que é que eu devo fazer?
que é que nós devemos fazer? João 5,39. Pesquisa as Escrituras. Examinai as Escrituras. O grande problema hoje do cristianismo, hoje, nos nossos dias, e dos irmãos que ainda fazem parte do sistema religioso, é que não leem as Escrituras. Não pesquisam as Escrituras por si próprios. As pessoas simplesmente escutam aquilo que um pregador fala, o pastor youtuber fala na internet e pensam que aquilo é uma verdade absoluta porque ele está falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3,16. Ela é útil. Isso é útil para fazer que você entenda, tenha conhecimento. Não pode ser excluído nada. Então, os verdadeiros e sinceros devem buscar a verdade agora, a verdade presente. A última geração do povo de Deus, que somos nós devemos encontrar, buscar luz, e essa luz que está na palavra é que vai nos guiar. Por isso Satanás tem tanta raiva de profecias. Ele tem raiva. Porque um povo que, como diz lá, né, aquele verso, né, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia. O que é profecia? É simplesmente lá, num dia, todo mundo reunido numa igreja, o cara começar a falar lá e dizer, olha, eu estou dizendo que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, é a palavra. É a palavra voltada para os eventos agora, dos nossos dias. Então, nós temos de nos concentrar nisso aqui. Então, quando nós percebemos isso, nós começamos a compreender que estamos voltados para esses acontecimentos. O anjo está lá, jura por aquele que vive. Então, a partir do momento que a profecia tem seu cumprimento, o livro de Daniel seria descelado. E essa mensagem do Criador seria reavivada. Reavivada como? Apocalipse 14. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tem o evangelho eterno. Que evangelho eterno? A mensagem que foi descelada se transforma, é apresentada como evangelho eterno. A boa nova eterna. Por que a boa nova eterna? Porque ele invocou aquele que vive eternamente. Essa mensagem vem diretamente do trono dos céus, para proclamar aos que habitam sobre toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Proclamar a quem? Aquelas mesmas pessoas que hoje colocam o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vocês estão entendendo isso aí? Que coisa tremenda isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa lá do Apocalipse 10. E diz, temei a Deus e dá-lhe glória. E veja, porque é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo. Por quê? Porque já não há mais demora. Apocalipse 10, 6. E adorai, agora ele inverte. E essa mensagem do juízo está ligada. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. É a mesma mensagem. Esse é o livrinho que foi desse lado. O livro que fala de temer e dar glória ao único Deus. O livro que fala, a mensagem que fala que chegou a hora do juízo, o grande período profético de Daniel 8,14 chegou ao fim, e que esse que merece adoração é só um, porque ele fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Qualquer coisa que corte isso aqui, qualquer coisa que exclua isso aqui, qualquer coisa que tente tirar de lado a doutrina humana, esse principal, vamos dizer assim, esse principal revestimento do Criador, que é ser Criador por natureza, ter feito os céus, a terra e as fontes das águas, não é doutrina divina. Então, essa mensagem anuncia a justificação do santuário, final dos 2.300 dias, o aviso que o grande juízo está em andamento, e que neste juízo não pode ser dada atenção ao dia do sol. É isso que está dizendo a mensagem. Propagado pela besta, é o dia do sol. Mas ao Criador dos céus e da terra, o mesmo que fez os céus, a terra e o mar, as fontes das águas. Êxodo 20:11, porque ele fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, a mensagem que está sendo dada aqui é muito clara, principalmente para nós. A partir desse momento, pessoas haveriam de ser levantadas para proclamar isso aqui. Ou seja, qual foi o objetivo de Deus? Como a gente sabe, Deus não funda igrejas, ou seja, Deus não funda templos. Deus não cria ninguém, não manda ninguém se reunir em um lugar, por mais que dê uma mensagem para aquela pessoa, para os últimos dias, como deu para Elias, como deu para Lutero, como deu para os reformadores, e Deus diz assim, olha, vai, funda uma igreja, bota um nome lá na frente e diz que é uma igreja. Não, Deus não faz isso. Deus não funda templos religiosos, Deus não cria. Deus levanta pessoas. O sucesso espiritual, a manutenção da verdade, a pureza vai depender da fidelidade a Deus ou não. Tudo bem? Então é inegável o seguinte, uma coisa que é inegável. Em 1840, 1843, 1844,
com aquele movimento millerita que aconteceu ali, com Guilherme Miller e com tantos outros mais, Deus havia levantado pessoas que tiveram entendimento destas coisas. Como eu disse, Deus não funda igrejas, Deus não funda templos, nem coloca placas. Mas Deus havia levantado pessoas que tiveram entendimento, ou seja, partes dessa verdade que faltavam, não todas ainda, não todas, mas começou a haver um processo maior de reunificação das verdades. Tudo bem? Mas não todas. Porque tem pessoas que ainda pensam, não, toda a verdade começou a ser proclamada lá em 1840, aquele pessoal lá, porque tinha até padre jesuíta que estava proclamando a segunda vinda de Jesus, Manuel Lacunza e outros mais, Dr. Irving e tantos outros. Mas o ponto não é esse aqui. O ponto é que Deus levantou pessoas. Ah, mas Miller era maçom. Independente do que Miller fosse. Independente. Deus usa até uma burra, Deus usa até um faraó pagão, Deus usa até Nabucodonosor. É o propósito dele. Agora, Deus usar uma pessoa para uma coisa, para um objetivo, um plano, não quer dizer que, tendo conhecimento da vontade, da verdade de Deus e não correspondendo, aquela pessoa vai ficar na graça de Deus para sempre. Porque se fosse assim, os judeus não teriam sido rejeitados, não teriam decaído de povo de Deus. Se fosse assim, a igreja primitiva não teria apostatado. Não é verdade? Então é isso que precisa ficar bem claro para as pessoas. Tem pessoas que se agarram a isso e parece que se esquecem que só são povo de Deus enquanto são fiéis. E querem ser povo de Deus mesmo sendo infiéis. Isso é para qualquer religião, qualquer igreja, qualquer sistema religioso. Não é fiel, não cumpre a sua parte na aliança, que é no sangue do Cordeiro, no sangue do Messias, mas tem que guardar os mandamentos do Pai. Então, não fez isso, você quebrou a sua parte. Deus também não vai lhe considerar como povo, porque o povo é o que guarda os mandamentos de Deus, está em Apocalipse. Então, esse povo é levantado, esse movimento foi levantado, é inegável, nesse momento aqui, para que fossem restauradas coisas a mais coisas a mais. Por exemplo, é fora de dúvida que a questão da observância do sábado, a gente pode depois ver um estudo aqui sobre a observância do sábado no decorrer dos séculos. Deus sempre teve o seu povo observando os sábados em várias partes do mundo. Independente de Roma, da perseguição, de serem chamados de hereges, mas eles sempre estiveram ali. Pequeninhos, num lugar, sempre estiveram ali. O que acontece? Quando chega esse período aqui, Deus começa a levantar agora esse movimento com a ciência de um santuário. Interpretam errado, o movimento interpretou errado, não entendeu a questão da purificação do santuário e disseram que era na terra. Erraram nisso aí. Agora, o objetivo final desse movimento que nasceu lá naquela época, ele não iria ser alcançado. E o próprio Apocalipse 10 já falava disso. Olha que coisa. O próprio Apocalipse 10 já dizia que o objetivo final não seria alcançado naquele movimento ali, que foi levantado, porque seria impedido. Ia perder a eficácia, assim como os judeus caíram do plano lá, do desígnio, como povo, né, do Criador, a igreja primitiva não manteve sua pureza original, aquele movimento também que levantou lá, na época, o movimento millerita, que depois deu origem à igreja adventista do sétimo dia, também caiu. Também caiu. Por quê? Porque permitiram que falsas doutrinas entrassem dentro deles. Permitindo que essas falsas doutrinas entrassem dentro deles, no meio deles, eles se autodesabilitaram-se para cumprir a mensagem e progredir no conhecimento das verdades como tinham sido chamados. Então, não seria levado ao final essa mensagem que foi iniciada ali. É por isso que a gente vai entender, né, que o profeta lá diz a ele, né, que ele tinha de pregar outra vez. Como é que isso aqui fica claro? Veja só, Apocalipse 10. Diz que ele, vamos lá, Apocalipse 10, vamos do Apocalipse 10. Veja, ele jura aqui, ele vai lá no versículo 8 e diz, vem e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro é esse? Nós já vimos. Ele vai lá e pede o livrinho, né, e ele toma e devora. Só que acontece o seguinte, isso só existe aqui, essa palavra, esse acontecimento. Ele diz assim, toma e devora-o. Certamente ele será. Não era uma dúvida. Já havia sido determinado assim. Não que Deus quisesse que as pessoas apostatem. Deus não quer.
mas Deus já sabia disso. E aqui ele disse com certeza que isso iria acontecer. Ele vai ser amargo. Ele vai ser amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Né? Ele toma o livro e o devora. E João disse que na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. O estômago ficou amargo. Olha que coisa aqui, o estômago fica amargo. Depois disso, aí ele disse para João, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ok, vamos chegar num ponto aqui interessante. Quando a igreja adventista fala, já vi muito isso, já ouvi bastante isso. A igreja adventista fala sobre, né, o chamado grande desapontamento. Quem já foi da igreja adventista aqui sabe. O João, né, deve saber disso, a irmã Sônia deve saber disso, e outros mais devem saber. A Elisama deve saber disso. Eles dizem o seguinte, que aquele desapontamento lá que aconteceu com eles, foi algo que estava programado aqui em Apocalipse 10. Ou seja, esse grande desapontamento tinha de acontecer. Quando eu olho para Apocalipse 10, quando nós olhamos para Apocalipse 10, nós vemos que esse grande desapontamento aqui, na verdade, não é isso aqui, lá a mensagem que eles erraram, não. Eles erraram realmente na interpretação, como nós vimos ontem. Lugar santo, santíssimo não é o céu, é aqui na terra, é Jesus vindo, a terra é aqui, vai vir fogo, vai purificar. Erraram ali, ok. O Apocalipse não fala disso aqui. O Apocalipse fala daquilo que aconteceria depois. Vocês estão entendendo? O Apocalipse fala não do evento em si, do desapontamento. Porque, a gente vai ver por quê. O Apocalipse fala do que aconteceria depois. Eu vi, uns dias desses, eu vi uns vídeos aí atrás, e o pessoal fica, né, jogando muito isso para os irmãos. Olha, nós somos a igreja da profecia, porque lá em Apocalipse 10 fala da gente. Aquele Apocalipse 10, o capítulo 10 inteiro, diz que a gente ia surgir no desapontamento. Apocalipse 10 não está falando disso, não. Apocalipse 10 está prevendo o que aconteceria depois. Você quer ver como? Vamos lá. Jeremias 15, verso 6. Nós temos aqui em Jeremias 15, 6 e em Ezequiel 3, 1 a 3, dois casos muito semelhantes a esse aqui de João. Esse aqui de João. Lá em Jeremias 15, 16 diz assim, Jeremias também encontrou a palavra. E ele diz que comeu. Olha que coisa. Achando-se as tuas palavras. Do mesmo jeito que João lá com o livrinho. Logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Jeremias 15, 16. Peraí, por que não acontece com Jeremias aquilo que aconteceu lá com João? João, né, comeu lá e foi amargo. Jeremias disse que achou a palavra, comeu, e a palavra não foi amarga para João. João diz aqui que a palavra foi gozo e alegria para ele. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. A palavra foi para mim gozo quando ele comeu a palavra, que chegou lá no estômago dele, do mesmo jeitinho que chegou lá para João, em Apocalipse 10, a palavra foi gozo e foi alegria para o coração, ele se sentiu bem. Ele se sentiu bem com aquela palavra ali. E João, ele é profeta, tanto quanto Jeremias era profeta. Peraí, então onde é que está errado aqui? O que aconteceu aqui? Ele come e a palavra é gozo e alegria para ele. Por quê? Porque pelo teu nome sou chamado. Ele recebeu o chamado, recebeu o convite. E a palavra, o resultado natural de comer a palavra é gozo e alegria. Quem diz aqui é Jeremias. Tudo bem. Vamos para o outro texto, Ezequiel 3, 1 a 3. Deus chama Ezequiel também. Aí você vê Jeremias aqui, recebendo o convite, o chamado dele profético, ele come a palavra, gozo e alegria. Você vê Ezequiel também, Ezequiel 3, 1 a 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Aí diz, come este rolo. Veja, rolo de quê? A palavra. Aí ele vai e come. Né? E veja, e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me dou a comer o rolo, do mesmo jeito que João. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Só que, você vai ver que é a mesma coisa de João, só que você não vai ver Ezequiel dizendo que se tornou amargo no estômago dele. A pergunta, Israel era um povo fácil de lidar? Não, de forma alguma, porque você vai ver em Ezequiel que Deus diz assim, olha, Ezequiel, você vai pregar para esse povo, só que esse povo é rebelde. Casa rebelde, povo rebelde, mas mesmo assim vá lá e fale, porque eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Então não era fácil para Ezequiel. Era o povo de Deus, mas rebelde. Né? Então o problema aqui
não é as pessoas aceitarem a palavra, porque as pessoas eram duras para aceitar a palavra. Então já está descartado aqui, porque ele não ficou com o estômago amargo. O problema não é as pessoas aceitarem a palavra. O problema aqui não é com o profeta, vamos dizer assim, com as palavras que come o profeta. Vamos deixar as coisas claras. A palavra é a mesma. A palavra aqui que Jeremias comeu é a mesma que Ezequiel comeu e é a mesma que João comeu. Então o problema não é com a palavra, é uma palavra só. O problema também não é com as pessoas que vão ouvir a palavra, que são pecadoras, são rebeldes, não. O problema, sabe com quem é? É com aquilo que o profeta é, aquilo que o profeta está representando. Veja, o problema lá em Apocalipse não é com João, mas o que João está representando. Veja, que aqui em Jeremias come é gozo e alegria. Jeremias aqui é ele mesmo. Jeremias, você não vai ter relato de Jeremias apostatando, Jeremias deixando de ser profeta, Jeremias desobedecendo os mandamentos, desobedecendo a palavra, sendo infiel, não. Vai para Ezequiel também, você não tem relato nenhum disso. Ezequiel desobedecendo, Ezequiel não guardando a palavra, nada disso. Mas aí, quando você chega em João, estranhamente, quando João come lá o rolo, diz que lá no estômago de João ficou amargo. Eu pergunto, qual é o sentido de ficar amargo o estômago de João com uma coisa que acontece fora, com interpretação fora de alguma coisa que não aconteceu? O problema aqui é com o próprio João, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque tanto Jeremias como Ezequiel, o ministério profético não tem apostasia, já falamos, não tem impureza, não teve maculação, as palavras deles eram definidas, foram usados pelo Senhor, eram mensageiros em todo tempo, em todo momento do seu ministério, mensageiros puros. Agora, o que aconteceu com João? O que aconteceu com João? Nós precisamos, então, nos valer da própria palavra, para entender por que no estômago de João ficou amargo. Então, nós vamos lá para Tiago, capítulo 3. Começamos aqui com Tiago 3. Tiago 3, 11 e 12. Diz assim, porventura, deita alguma fonte, ou lança uma fonte, água doce e água amargosa? Olha só. Veja, rolo, né, o livro, se tornou amargo, não é isso? E aqui ele faz uma alusão dizendo que o manancial não pode dar água doce e água amargosa ao mesmo tempo. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não pode, não pode. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ok? Então aqui a gente começa a entender o que acontece lá com João. O íntimo de João, ali, aparentemente, no sentido da mensagem profética, ele é amargo. Não é a palavra de Deus que é amarga, mas o íntimo de João é amargo. Não é a palavra, vamos dizer assim, que é amarga a João, mas quando a palavra chega no íntimo ali de João, para que ele possa proclamá-la, a mensagem se torna amarga. Olha só, amargura interior. E essa amargura impossibilita que a água, ou no caso o livro, que a mensagem é doce como mel, não vá surtir os efeitos espirituais. Então, se a mensagem é amarga para o próprio pregador, para o próprio profeta, como foi o caso de João, como é que ela vai ser doce para as outras pessoas? Olha só. Então, no início, é doce. No início, porque ela foi dada doce. Foi o conhecimento das 2.300 tardes, a reunião de verdades que estavam espalhadas, né, ventos que tinham sido lançados por terra pelo chifre pequeno, naquele movimento lá, isso é sombra de dúvida, isso foi levantado, doce como mel. A mensagem doce, mas no final, a mensagem se tornaria amarga. Agora a pergunta é como? Por quê? Como é que alguma coisa se torna amarga? Por que isso é amargo? Êxodo 15, 23 diz assim, quando eles chegaram a Mara, eles não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Veja, uma água amarga, ela não serve para nada. Do mesmo jeito, um livro que é ingerido doce, mas que ele se torna amargo, olha como isso aqui é tremendo, ele se torna amargo lá no ventre do profeta, ele não serve para ser falado mais. Não serve para ser, não vai sair mensagem doce dali mais. Por isso chamou-se o lugar Mara. Outro texto. Lá no rito da lei mosaica, tem um rito com a água amargosa. Lá em Números 5, verso 18, diz assim, o sacerdote apresenta a mulher, descobre a cabeça da mulher, um rito simbólico aqui, ritual. Então ele tinha de colocar ali, né, a oferta de ciúmes e tal, e a água amarga.
E veja, a água amarga, em Números 5:18, traz consigo a maldição. Estão entendendo que uma coisa que é amarga não tem como ser usada mais? Não tem. Uma coisa que é amarga não tem como ser utilizada de forma correta, da forma doce. A pergunta é, e o que acontece então? Como é que uma mensagem doce, que foi dada lá, na restauração dos eventos, no final dos 2.300 dias, como é que essa mensagem se tornou amarga? O que aconteceu? Não houve correspondência. Nós entendemos o que aconteceu a partir dali quando nós lemos o Salmo 64. Esse é um salmo profético aqui, e diz assim, esconde-me, é isso que nós devemos fazer, esconde-me do secreto conselho dos maus, Salmo 64, 2 e 3, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? A palavra diz o que é iniquidade, né? Iniquidade é o anomos, a anomia. Iniquidade é a transgressão da lei. O anticristo, ele é o desprezador da lei, nós já vimos isso. E ele diz, esconde-me dos que praticam a iniquidade, daqueles que quebram a tua lei. Por quê? Porque eles afiam as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas, ou seja, eles atiram palavras amargas. O resultado, veja que resultado, que coisa tremenda. Por que a água, por que o rolo, principalmente o rolo do livrinho aberto, ele ficou amargo no ventre de João? Sabe por quê? Porque ali encontrou iniquidade. Ele encontrou transgressão da lei. Eclesiastes 7:26 também fala disso. E veja o que diz lá, Salomão falando profeticamente, Eclesiastes 7:26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Mais amarga do que a morte. Veja, está falando de uma coisa amarga. A mulher, que mulher aqui? Profeticamente, a igreja, igrejas, o sistema religioso em si, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Qual é o conselho da palavra? Quem for bom diante de Deus, não bom de si próprio, mas quem o Senhor chama, escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Agora nós entendemos o rugir do leão. Sofonias 1:14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o homem exaltado. Em outras versões diz o homem poderoso. Então, quando nós vamos para Apocalipse, e nós vemos esse período profético lá em Apocalipse, nós percebemos o seguinte, depois de 1798, a partir dos eventos do cumprimento de 2.300 tardes e manhãs, chegaríamos no tempo do fim. Verdades seriam levantadas. Haveria um movimento lá, milerita, que houve, mas esse movimento se esfacelaria depois. Como se esfacelou. Como religiões, igrejas, né, que possam ter surgido depois dali, se esfacelaram. Sabe por quê? Porque acolheram iniquidade dentro delas. Acolheram iniquidade dentro delas. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui o nosso tema de hoje, fazendo essa ligação com Apocalipse 10:6. Não haverá demora. Não haverá demora. O livro foi descelado. Estamos nos últimos dias. Deus, a gente pode ver isso depois com mais calma, essa questão das saídas, né? Que Deus vai tirando dentro das igrejas, das 7 igrejas, e os 4 movimentos de saída. A gente pode ver isso. Talvez amanhã, não sei, pela manhã. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: Deus sempre chama você para sair. Deus sempre chama você para fora. Ele chama você para sair do aprisco, lá das ovelhas do sistema religioso. Ele chama o seu povo, ele está destruindo lá o pasto dos pastores, dos falsos pastores, agora nos últimos dias. E uma das coisas que vai fazer com que o povo do Altíssimo seja perseguido é isso. É o seu compromisso unicamente com o Cordeiro e seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.